Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 226, hoje é sexta-feira, 17 de março de 2023. Antes de iniciarmos com a retrospectiva da síntese geopolítica dessa semana, novamente agradecer a vocês a audiência e lembrar aqueles que ainda não fizeram para não deixar de se inscrever no canal, no YouTube, ativando os sininhos ou lá no Spotify, aqueles que escutam o Spotify, e compartilhem com os amigos, façam comentários nas mídias sociais, onde eu posto também, LinkedIn, Instagram, etc., que sempre ajuda a divulgar o meu trabalho. O tema principal que trago para vocês essa semana na última segunda-feira, lá em San Diego, na Califórnia, onde fica a sede da terceira esquadra dos Estados Unidos. O presidente Biden, o primeiro-ministro da Inglaterra e da Austrália se encontraram e anunciaram os detalhes daquele acordo AUKUS, que eu já falei com vocês algumas vezes, um acordo firmado em setembro de 2021, que envolve vários aspectos ligados à defesa, mas na segunda-feira o anúncio foi especificamente sobre o detalhamento da parte dos submarinos. Lembro que o acordo previa, né, em setembro de 2021, quando ele foi assinado, que Estados Unidos e Reino Unido iriam fornecer para a Austrália submarinos de propulsão nuclear. Atenção, que não submarinos com armas nucleares, mas de propulsão nuclear. Aliás, como é o caso do submarino de propulsão nuclear brasileiro que está sendo construído. O detalhamento de como isso vai acontecer foi feito na segunda-feira e eu vou passar para vocês agora. Primeiro, lembrar vocês de que a decisão dos Estados Unidos e do Reino Unido de apoiar a Austrália vem de duas coisas. Primeiro, a constatação da ameaça da China. A China está com crescimento em termos de tecnologia, em termos de construção de navios, defesa de uma maneira geral muito acelerado. E os Estados Unidos já percebeu que nesse ritmo que a China está em termos de crescimento do seu poder militar, talvez aí em 20 anos, 30 anos, a China, aliás é o planejamento dos chineses, chegar em 2049, 100 anos, né, da criação, né, do surgimento da República Popular da China, a China ser a maior potência econômica e militar do planeta. Então, os Estados Unidos, constatando que a China tem realmente um potencial de ultrapassar os Estados Unidos em termos de poder militar, chegou à conclusão de que precisa reforçar os seus aliados. Ou seja, não adianta apenas os Estados Unidos correrem atrás com altos orçamentos de defesa, o orçamento de defesa mais alto do planeta, mas precisa também que outros países aliados dos Estados Unidos tenham essa capacidade. E, obviamente, a Austrália é um deles. A Austrália participou de todos os conflitos armados dos Estados Unidos no século XX e agora no século XXI, Iraque, Afeganistão, até lá atrás, Coreia, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, a Austrália sempre participando. E Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Nova Zelândia fazem parte de uma aliança específica chamada Five Eyes, de compartilhamento de dados de inteligência, que é ainda assim, bastante fechado, somente esses 5 países, e compartilhando várias informações, acesso a determinadas informações. Então, o que ficou, dá para entender que por que os Estados Unidos vai abrir mão pela primeira vez de ceder determinadas tecnologias para outro país, no caso a Austrália, e eu vou mais ou menos falar rapidamente para vocês o que vai acontecer. Nos próximos anos, Estados Unidos e Reino Unido vão enviar submarinos nucleares deles para operarem lá na Austrália, a partir da base de submarinos australiana, que fica lá na costa oeste da Austrália, perto da cidade de Perth, e esses submarinos vão operar, americanos e ingleses vão operar a partir de lá, com a presença de oficiais e praças da Austrália para treinamento. A partir de 2030, os Estados Unidos vão vender para a Austrália de 3 a 5 submarinos. O que está previsto são 3, mas podendo chegar a 5 submarinos classe Virgínia. Podem ser submarinos já usados ou submarinos novos. Preocupação atual
se a indústria de defesa dos Estados Unidos vai conseguir fornecer esses submarinos de modo a não enfraquecer a força submarina dos Estados Unidos. Essa é uma primeira questão. Num segundo momento, a partir de 2040, submarinos novos construídos na Austrália, classe AUKUS, num total de 8 submarinos, todos de propulsão nuclear, com sistema de armas dos Estados Unidos e propulsão na parte do reator nuclear inglês. Então, o reator nuclear vai chegar fechado, vindo da Inglaterra, lá para a Austrália, para a montagem desses submarinos que eles estão chamando de submarino classe AUKUS. Então, no total de 8 submarinos. Então, muito importante, lembrando que a Austrália é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ou seja, não pode ter armas nucleares nos seus submarinos. O total desse pacote que eu falei para vocês, em torno de 300 bilhões de dólares, inclusive para poder capacitar e construir o estaleiro que vai construir, capacitar o estaleiro que vai construir, já existe um estaleiro lá na Austrália previsto para isso, mas capacitá-lo para construir os submarinos classe AUKUS, e também a base naval lá perto de Perth, a base naval onde ficam os submarinos australianos atualmente, para poder receber os submarinos novos. Um grande desafio, o maior projeto militar da Austrália. Obviamente a China não gostou nada, vamos seguir acompanhando, e fica aí o questionamento para vocês: será que nós, Brasil, se nós conseguimos colocar no mar antes dos australianos o nosso submarino de propulsão nuclear, que já tem até nome, o primeiro submarino nosso, o Álvaro Alberto. Estamos acompanhando um projeto importantíssimo para o Brasil, um país com uma Amazônia Azul enorme. Precisamos sim de um submarino de propulsão nuclear. Os australianos viram isso, e interessante vocês verem como que é um projeto de longo prazo. Não se constrói uma marinha no curto prazo. São investimentos que vocês estão vendo aí, 2030, 2040, nós estamos falando aí de 20, quase 25, 30 anos à frente. É importante, é um projeto de Estado, não pode ser de apenas um governo, mas sim um projeto de Estado. Segundo tema que trago para vocês, muito falado essa semana, a questão do drone americano que acabou caindo no Mar Negro. Sofreu aí, digamos assim, aviões russos se aproximaram dele quando ele estava voando sobre águas internacionais. Importante frisar isso, ou seja, dentro das regras internacionais não estava descumprindo. Os aviões russos tecnicamente não atacaram, os dados indicam que eles não atacaram com mísseis ou foguetes o drone americano, mas pelas imagens fornecidas pelos Estados Unidos, jogaram combustível sobre o drone americano. Isso acabou fazendo com que o drone, a parte da propulsão do drone, tivesse problemas, e o drone acabou caindo e obviamente sendo inutilizado. O secretário de Defesa, obviamente, dos Estados Unidos protestou, chamou o embaixador russo lá em Washington para conversa no Departamento de Estado. Isso aí é uma indicação de que não gostou. O secretário de Defesa dos Estados Unidos teve uma conversa telefônica com o ministro da Defesa da Rússia na quarta-feira. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos também falou com o chefe do Estado-Maior Conjunto da Rússia, também na quarta-feira por telefone. E, a princípio, vai ficar por isso mesmo. Obviamente, recados de ambos os lados, mas o mais interessante nisso aí é que a comunicação está ocorrendo entre a cúpula militar dos dois países. Isso é um aspecto positivo. Mas o evento mais importante, na minha opinião, em relação ao conflito na Ucrânia, não foi a queda do drone, né? A queda do drone foi o mais badalado, vídeo para lá, vídeo para cá. Mas o mais importante foi ontem o anúncio da Polônia de que vai fornecer caças MiG-29 para a Ucrânia. Um anúncio que a Ucrânia estava esperando há bastante tempo, estava pedindo esses aviões, esses caças. Lembrando que a Força Aérea da Ucrânia opera esse tipo de caça, ou seja, vai ser muito mais fácil para os pilotos ucranianos operar os aviões poloneses. A princípio, o presidente da Polônia informou que vai fornecer imediatamente 4 nos próximos dias, num total de 12. E pode ser que outros países do leste europeu, que também possuem o MiG-29, forneçam em breve. Esse foi o anúncio mais importante, o evento mais importante, na minha opinião, nessa semana em relação à guerra da Ucrânia, foi isso. Ou seja, vai aumentar a capacidade militar da Ucrânia rapidamente.
E vamos aguardar aí se outros países também fazem a mesma coisa, para a gente ver o número final aí de caças que vão ser cedidos para a Ucrânia. Em relação a operações terrestres, nenhuma grande novidade. O que continua me chamando a atenção é aquele presidente lá do grupo mercenário Wagner, que estão atuando fortemente na cidade ucraniana de Bakhmut, né, que ainda não foi totalmente conquistada pelos russos. O Prigozhin continua falando e reclamando de não recebendo munição. Parece que dá a impressão de que ou é uma guerra de informações combinada com os generais russos e com Putin, né, no sentido de passar a impressão à Ucrânia e à OTAN de que há uma descoordenação entre o grupo Wagner, aquele grupo mercenário, e as Forças Armadas e a cúpula das Forças Armadas russas, ou talvez o Prigozhin com alguma intenção aí de atrair a opinião pública russa para ele, talvez pleiteando algum cargo no governo do Putin, né? Um alto cargo. Ele é um empresário hoje, não tem cargo no governo da Rússia, ou mesmo disputar alguma eleição, algum cargo nas eleições de 2024. Vamos seguir acompanhando. Falamos de seguir acompanhando, terceira parte do nosso Conexão de hoje, estamos de olho, instabilidades sul-americanas. Começando com a Argentina, notícia muito ruim essa semana, já esperada, inflação aí bateu quase 103% ao ano, pela primeira vez desde 1990, um dado muito ruim. E, como se não bastasse essa questão da inflação, preços muito altos, etc., uma crise histórica na produção agrícola argentina, especificamente na safra, afetando muito a safra de soja, né? Vai ser a pior safra de soja na Argentina nos últimos 23 anos por causa das secas e as altas temperaturas. Então, de olho nessa questão da Argentina. E na Bolívia, aquele acordo assinado entre Bolívia e China para uma empresa chinesa explotar lítio e produzir baterias de lítio na Bolívia, sofreu um forte protesto essa semana de populares da população da região de Potosí, onde ficarão instaladas essas fábricas, né, essas instalações. E previsto as primeiras baterias de lítio começarem a ser exportadas a partir de 2025. Sabemos que a Bolívia tem uma grande reserva de lítio, aquele triângulo do lítio entre Bolívia, Chile e Argentina. E esses protestos na quarta-feira dessa semana me chamaram a atenção. Vamos seguir acompanhando isso, porque é um projeto em que o presidente Arce da Bolívia está investindo muito, porque vê que é um projeto aí que tem grande potencial aí de melhorar as condições econômicas da Bolívia. Mas a população está reclamando porque não está vendo imediato retorno para a população. Vamos ficar de olho. Segundo tópico que eu trago no Estamos de Olho também, estabelecimento das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Irã na última sexta-feira, ainda não reataram. Isso aí foi um anúncio feito lá em Pequim na última sexta-feira, dia 10, né? E muito interessante, a China, estavam sem relações diplomáticas há 7 anos, ainda não tem data confirmada para a reabertura das embaixadas nos dois países, na Arábia Saudita e no Irã. Eu acho que isso joga uma pressão interessante em Israel, uma pressão também nos Estados Unidos, a China aí posando aí de liderança global e principalmente no Oriente Médio. Sabemos que a China tem grande interesse no Oriente Médio pela importação de petróleo, grande importador de petróleo da região, e de uma certa forma aí nublando a liderança dos Estados Unidos. Podemos ver aí no curto prazo reflexos na guerra civil no Iêmen, uma guerra terrível, com números aí de mortos, de pessoas famintas, de crise humanitária no Iêmen, porque de um lado um grupo, os Houthis, são apoiados pelo Irã, e o governo do Iêmen é apoiado pela Arábia Saudita. Então, esse arretamento de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita pode levar aí a novidades em relação ao Iêmen. Esse aí é um aspecto interessante, mas eu acho que para Israel ficou pior, né? Porque Israel estava tendo relações por baixo dos panos com os sauditas, com a Arábia Saudita. Temos várias notícias sobre isso, de relacionamento do governo israelense e Arábia Saudita, porque tendo o Irã, a grande preocupação com o Irã em relação ao desenvolvimento de arma nuclear. Então pode ser que esse acordo, de uma certa forma, deixe Israel ainda mais isolado no Oriente Médio, depois de todo aquele esforço diplomático de Israel
com apoio dos Estados Unidos, de aproximar dos países da região, dos países sunitas da região. Então vamos seguir de olho nessa volta das relações diplomáticas da Arábia Saudita e Irã. Terceiro tópico do Estamos de Olho: Coreia do Sul e Japão se unindo novamente depois de 12 anos sem se encontrar. O chefe de Estado dos dois países, o primeiro-ministro japonês e o presidente da Coreia do Sul, se encontraram em Tóquio ontem, na quinta-feira, e muito importante que eles vão reabrir os laços, intercâmbio de inteligência, várias coisas que foram acertadas ontem, e o objetivo maior, obviamente, Coreia do Norte, explicitamente Coreia do Norte, mas de uma certa forma também não esquecendo da China ali, uma grande ameaça regional. Então essa reaproximação entre Japão e Coreia do Sul, bastante importante, países importantíssimos, muito ligados aos Estados Unidos. Os Estados Unidos possuem efetivos militares nos dois países, são cerca de 40 mil militares americanos no Japão, 30 mil militares americanos na Coreia do Sul, e os Estados Unidos tinham muita dificuldade justamente por causa dessas questões históricas. Vocês lembram que a Coreia do Sul foi invadida pelo Japão no início do século XX, muitas atrocidades cometidas pelas forças japonesas, especialmente contra as mulheres coreanas. Isso deixou marcas muito fortes na sociedade coreana contra o Japão, e o encontro de ontem muito promissor em relação aí ao futuro dos dois países. E fechando o nosso Conexão de hoje, boas notícias. Ontem também recebi informações de que o exercício Flintlock, o maior exercício de forças especiais em território africano, que é coordenado pelo Comando AFRICOM, que é um comando dos Estados Unidos para o continente africano, ele encerrou e envolveu 1.350 militares, 29 países, e o Brasil, único país sem ser da OTAN, que participou do exercício, dessa vez com observadores, mas com grande potencial de, no futuro, participar efetivamente com tropa, contribuindo com o treinamento das forças africanas, as forças especiais africanas, que estão aí vários países africanos com problemas contra terroristas islâmicos. Sabemos aí de Mali, Burkina Faso, aquelas questões da Nigéria ali no norte, contra o Boko Haram e outros grupos. Então esse exercício, o Flintlock, é um exercício importantíssimo, e o Brasil, repito a vocês, 29 países participaram, o Brasil, único país que não faz parte da OTAN, ou seja, países da OTAN participaram, países da África participaram, sem ser África, sem ser país da OTAN, apenas o Brasil. Acho uma excelente notícia. O exercício aconteceu em Gana e na Costa do Marfim, dois países do entorno estratégico brasileiro, onde o Brasil precisa efetivamente mostrar sua bandeira, mostrar a sua competência e mostrar também a sua liderança. Com isso, encerro mais um Conexão Geo, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês e desejando aí um ótimo final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.